a gente vai montar com vocês, tá? Bom, vamos lá, a gente vai conceitualizar algumas coisas, tá? Primeira coisa que você vai colocar na célula A1, eu vou aumentar um pouco o zoom aqui, você vai colocar quem que vai ser o aluno. Vai ser um boletim com base na visão do professor, né? Exatamente. Vai ter vários alunos, né? Não é o meu boletim com todas as minhas matérias, tá? E sim uma nota final daquele professor de, sei lá, de qualquer matéria que seja, né? Professor de Excel. De Excel. Se tivesse na escola seria bom, né? Olha só, vou colocar o aluno, só que na verdade aqui vai ser a matrícula do aluno e eu já vou explicar o porquê. Depois da matrícula do aluno, a gente vai ter a classe dele, ou seja, qual classe ele participa? Classe 1, classe 2, ou classe A, B, C? Você lembra das classes, né? Lembro que geralmente sempre tinha uma classe que era mais bagunceira, né? Era a classe mais inteligente, né? Segundo F, primeiro D, primeiro A. A sua tinha isso? Tinha. Minha também. Teve vários salizinhos lá que vai encher. Essa aqui é a perigosa. É mais bagunceira. Né? Bom, vamos cadastrar então o aluno na classe. A nota do primeiro bimestre, a nota do segundo bimestre, a nota do terceiro bimestre, a nota do quarto bimestre. E por fim nós teremos a média desses alunos. Fechado? Então tá. E a situação, né? Se o cara foi aprovado ou reprovado, né, Daniel? Isso, exatamente. Então nós temos uma média na nossa escola que vai ser média 7 e a gente vai ter a situação, se a pessoa foi aprovada ou não. Então, situação, se foi aprovado ou não. Bom, eu estou contextualizando para você entender as fórmulas contextualizadas, para você não decorar a fórmula e você entender ela, né? Vamos colocar 3 alunos aqui? 3 alunos. Vou colocar o aluno em qualquer ordem, em qualquer matrícula, tá? Vai fazendo junto comigo. Você vai ter o aluno 23, o aluno 77 e o aluno 56. É de propósito, fora da ordem mesmo, porque vai ter uma coisa que vou ligar na sua mente daqui a pouquinho, por causa dessa ordem aqui, certo? Fora da ordem. Bom, o aluno 23, vamos imaginar que todo mundo faz parte da sala 1? Da mais bagunceira. Então vai ser o primeiro A. O primeiro A vai ser o complicado. Maravilha. Primeiro A, todos os alunos, então, dessas matrículas fazem parte desse cara. Aí, vamos colocar as notas deles, tá? Vamos preencher na mão. Então, por exemplo, o aluno 23, no primeiro bimestre ele tirou 5, depois tirou 6, depois tirou 7, depois tirou 6. Será que ele passou ou não? Vamos ver. O segundo aluno aqui, o aluno 77, ele tirou 1, depois tirou 10, depois tirou 9, depois tirou 4. Ih, deu ou não deu? Vamos ver, né? E o terceiro aluno tirou 3, depois tirou 8, 8 e 8. Foi bem no final. Vamos ver se ele conseguiu recuperar. Bom, muito bem. Então agora eu tenho que tirar a média. E aí a gente vai entrar na nossa primeira função que você vai aprender com a gente, que é a função média. Existe justamente essa função, Wesley? Justamente essa função. Maravilha. Lembrando que na maioria das vezes, né, Daniel? Sim. Todas as fórmulas que você vai utilizar no Excel, é o nome dela propriamente dito, né? Então você tem a função soma, função máxima, função mínima, função média. E assim por diante. Mediana. Né? Mediana. Né? Também tem. Beleza. Então a gente vai usar a fórmula média. Toda vez que você entra no mundo do Excel, Danielzinho do céu, eu tô começando a mexer no Excel com você, faz muito tempo que eu não mexo, ou não tenho ainda toda a praticidade que vocês têm. Então vamos lá com calma. Toda vez que você coloca igual, você entra num mundo novo do Excel, o mundo das funções. A função média começa com a letra M. Então se eu colocar M, ele vai listar para mim todas as funções que começam com a letra M no Excel. Olha isso. Acabei de ver ali MDC. MDC, nossa. É o mínimo divisor comum, né? Acho que bom, nem sei, isso aí eu não sei nem usar. Aqui, ó. MDC. Pois é, olha quantas fórmulas a gente tem com a fórmula M. É por isso que é importante você ter um mapa, você ter por onde começar, você saber as formulinhas, porque senão você fica perdido, é muita fórmula, né? Então a gente vai usar a fórmula média. Como estamos escrevendo no Excel em português, média tem acento, então vou colocar média. É uma proparoxítona. Oxítona, não sei, agora eu esqueci. Eu sei que tem meio com ditongo, por isso que tem o acento, que é o dia. Para mim isso é grego, Daniel. Beleza, média, abrir parênteses. Agora aqui, toda a função, eu esqueci de uma coisa, eu tava brincando que esqueci, ó. Você escreveu a função, tá bom? Se você já começou a encontrar ela aqui, você não precisa escrever ela. Encontrei a média, eu aperto Tab. Tá em cima do Caps Lock. Perfeito, eu apertei o Tab no teclado e aí você viu que ele já abriu parênteses, né? Então toda a fórmula tem o nome dela, abre parênteses e fecha parênteses. Sempre é assim, todas as fórmulas. Não existe fórmula que não tenha um parênteses, né? Exato. Tá certo? Tá certo. Muito bem. Então você tem que abrir parênteses e fechar parênteses, tá? Abriu parênteses, aí ele me veio a
ajuda. Este nosso amiguinho, eu sempre gosto de brincar que você tem que amar esse cara aqui, porque ele tem todas as informações que você precisa colocar na fórmula para ela funcionar. Eu costumo dizer que é essa ajuda que vai indicar se você se a sua fórmula teve sucesso ou não, né? Perfeito. Exatamente. Se você seguir passo a passo essa ajuda, você vai ter sucesso na hora de você construir a sua fórmula. Construir a sua fórmula ou não. Se você não interpretando. ignorar, né? Exato. Se você ignorar isso daqui, se você não ler onde você está, se você vai fazendo decoreba, talvez aí esteja o problema de você achar o Excel o bicho de 7 cabeças. Exato. Né? Porque se você lê esse cara, você fala, ah, entendi onde eu estou agora eu saquei, agora entendi. Então a fórmula média, ela te pede alguns números, porque não dá pra fazer média com letra. Então por isso que tá aqui, ó, número 1. Aí tá vendo o número 2 aqui? Como é que eu separo e vou pro número 2? A ajuda da fórmula já tá dizendo pra gente, é o sinal de ponto e vírgula. No meu Windows está configurado para o separador ser ponto e vírgula, beleza? No seu Excel, lá na sua empresa, pode ser que esteja em inglês, formato em inglês, pode ser que seja vírgula, né? Mas depende. Olha só, apertei ponto e vírgula, fui para o número 2, ponto e vírgula, número 3, ponto e vírgula, ou seja, eu posso colocar diversos números aqui para tirar a média entre eles, né? E uma coisa que é importante, para você já saber, ao usar essa ajuda da fórmula, toda vez que o argumento da fórmula, isso aqui são os argumentos, né? Eu estou no 8º argumento da fórmula. Toda vez que ele tiver com sinal de colchetes, correto? Que nem está aqui, é porque ele não é obrigatório. Você não precisa colocar o número 8. Você precisa colocar no mínimo um número. A média de 1 é 1, por exemplo. Né? Então, no mínimo, um número. Fechado? Vou apagar um monte de ponto e vírgula e eu estou vendo em qual momento eu estou. Estou no 3º. O mais legal ali, voltei. No parâmetro que você está, quando você vai apertando ponto e vírgula, ele coloca em negrito, né? Isso, exato, olha lá. Já ficou negrito, né? Exato. E aí se você clicar, é um link, ele volta para o primeiro argumento, ou vai para o segundo argumento, ou aqui ainda não dá para clicar, porque eu não fiz, ó. Agora ele deixou um clique. Que bonitinho esse Excel, né? Tá tudo aqui pra gente fazer, e às vezes a gente não sabe usar esse troço e se perde, né? Sim. Fica achando que o Excel é difícil. Que Excel não é pra mim, que não é pra você. Cara, fica tranquilo que isso aqui é mamão com açúcar. Então, ó, melzinho na chupeta, você vai adorar fazer esse troço aqui com a gente. Então, fizemos a média. Agora, Wesley, eu preciso colocar a média desse, ponto e vírgula, desse, assim, um por um? Não. Não precisa, né? Não precisa. Não é obrigatório fazer isso. Como é que eu posso fazer, Wesley? Você pode passar um conjunto de células, né? Ao invés de passar um a um, você pode passar um conjunto. Né? Ou seja, selecionar tudo. Selecionar tudo. Né? Então você tá vendo o que eu tô fazendo e tô apagando. Ó, apaguei. Aí eu clico de novo. Aí eu apaguei. Ou seja, eu posso apagar quantas vezes você quiser, porque você vai refazendo a sua função, né, Wesley? Então aqui, média, eu vou selecionar, tum. Simplesmente isso. Perfeito. O 2 pontos aqui dentro significa até. Então, do C2, olha que bonitinho, até o F2. É que nem brincar de batalha naval o Excel, né? Coluninha e númerozinho, né? Apertar Enter e nós temos a média. Então, olha só, aquele amiguinho 1 não passou. Não passou. Vamos ver o próximo. Como é que eu faço pro próximo? Eu arrasto, né, Wesley? Exatamente. Clicou e arrastou. Aqui do lado tem uma alcinha de preenchimento. Quando você arrasta, ele copia e cola a sua fórmula e já veio todo bonitinho para a linha de baixo. Olha só, referenciando. Então, se você der duplo clique, você vê o que a fórmula está referenciando. Isso é muito importante, né? Muito importante. E também não passou. Vamos fazer o próximo. Só falta 6 também, né? 6,75. Então, ninguém passou aqui. Vamos fazer o aluninho da turma 1. Não, o aluninho 56 passar, Wesley? Vamos. Vamos aumentar a nota dele do 4º bimestre para 9? Então você aumenta aí também para 9, vamos ver se ele passou. Opa, passou. Em cima, hein? No limite. No limite, né? Então agora a gente vai entrar na fórmula C, que vai determinar quem passou e quem não passou. Ou seja, se, olha o se entrando a fórmula que a gente vai usar. Se a média do cara for maior ou igual a 7, significa então que ele passou. Aprovado. Né? Aprovado. Se ele não for maior ou igual a 7, ele só pode estar reprovado. A gente não vai entrar em recuperação aqui por enquanto, né? Dentro do curso, dentro do PRO, que é o nosso método de ensino para você sair do zero e chegar até o nível mais avançado, a gente explica várias situações com a fórmula C, você vai fazer vários exercícios junto com a gente. Aqui no intensivão a gente está deixando o filé da coisa, para dar tempo de passar várias coisas para você não entrar no detalhe de cada uma das fórmulas, tá? Então vou colocar igual e vou escrever a função C, se acontecer alguma coisa. Abrir o parênteses
e ele vai fazer um teste lógico. Wesley, o que é um teste lógico? Teste lógico é uma pergunta que você faz para uma célula, né? Maravilha. Então eu vou perguntar para o Excel alguma coisa. Exato. Com a fórmula C. Depois da minha pergunta, eu tenho o valor se verdadeiro e eu tenho o valor se for falso. Exatamente. Ou seja, por isso que é um teste lógico. Ele só tem duas possíveis respostas, né? Ou sim, né? Ou sim. Ou não. Na fórmula C tem um talvez? Não tem talvez. Não tem, né? Não tem talvez. É só sim ou não? Sim ou não, né? Igual a pílula do Matrix, né? Exato. Ou a vermelha ou a azul, né? Exatamente. Muito bem, então tá aqui o teste lógico. O teste lógico é uma pergunta sempre com sinal matemático no meio, por isso que ele é lógico. Então eu vou perguntar se a minha média, olha lá, primeiro argumento, é maior ou igual, é assim que a gente faz no Excel, maior ou igual a 7. Então, coloquei duas coisas com um sinalzinho no meio e fiz um teste lógico, esse sinalzinho matemático. Se ele for maior ou igual a 7, então qual que é o resultado verdadeiro? Aprovado. Aprovado, né? Se você digitar aprovado no Excel, ó, comecei a colocar A e P. O P não tem, mas o A tem um monte de fórmula. Então você não pode escrever dentro de uma fórmula do Excel sem apertar aspas, né? Porque se você quer um texto como resposta, que é o aprovado, tem que ser entre aspas dupla. Então, aspas dupla aí, e você vai colocar aprovado, e vou fechar aspas, tá? Cuidado com essas aspas, já vi vários alunos colocando aquele apóstrofo. Sim. Aí coloca duas vezes o apóstrofo, sim, né? Que acho que é esse... Ou aspas simples também, ou né? aspas simples, que é esse apóstrofo aqui, ó. Não é esse daqui, é esse aqui, ó lá. Tá, é esse aspas simples, né, que o Wesley tá falando. Isso. Então, cuidado, não é dois assim, tá bom? É assim, ó, os dois ao mesmo tempo. No meu caso, com o Shift e do lado do número 1, lá do seu teclado, vai ter aspas dupla. Aprovado. Ponto e vírgula. Agora entrei no valor se for falso. Você tá vendo que você tem que ir lendo onde você está? Porque senão você esquece, cara. Olha lá, negrito. Tá no falso, né? É isso que eu falei. Se você seguir passo a passo, vai definir o sucesso da sua fórmula. Perfeito. Né? Gente, é método de ensino, método de aprendizado. Se você tem um método correto, a tendência é que você ache o Excel melzinho na chupeta. Então, aprovado, então agora é... reprovado. Reprovado, né? Se ele não for maior ou igual a 7, significa que ele foi reprovado. E entre aspas de novo, porque esse cara é um texto e não é uma fórmula. Comecei a fórmula, tem que terminar a fórmula com... fechando parênteses. Fechando parênteses, né? Ó, fechei. O Excel já fecha para você, mas como estamos vendo pela primeira vez, apertei Enter e ele veio reprovado. Pois é, esse cara está reprovado. Vamos arrastar até o final e o último tem que ser... aprovado. Aprovado. Olha que bonitinho, que maravilha, hein? Wesley, vamos fazer para pintar de verdinho aprovado e reprovado rapidão? Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Então, ó, você vai clicar na coluna H inteira aí. Vamos fazer na coluna inteira, tá? Vamos fazer na coluna inteira. Vou pegar a formatação condicional que está dentro da página inicial. Formatação condicional. Você vai pegar aqui, ó, regras e vai colocar é igual a. Ou seja, a primeira opção, regras, é igual a. Tum. E aí você já vai escrever. O primeiro vai ser reprovado. Ó, se você escrever exatamente igual, não pode ter espaço, tem que ser exatamente igual. Ele já apareceu vermelhinho, porque o primeiro que aparece é vermelho. Então, reprovado, beleza, vou dar um ok. Agora vamos deixar verdinho, né? Verdinho, que é o aprovado. Aprovado. Coluna selecionada, formatação, realçar as regras que são iguais a tum. E agora eu vou colocar aprovado. E ele vai pintar de vermelho de novo, aprovado. Você escreveu certo, né, Daniel? Ó, você viu que eu escrevi várias vezes errado. Você escreveu certo. Aí apareceu aprovado vermelho. Por quê? Porque sempre a primeira opção, o que vem setado, né? Sim. É o vermelho. Agora a gente vai pegar o terceiro, verde. Olha que legal. Pronto. Aprovado e reprovado, você já tem uma lista. Daqui você vai conseguir fazer relatórios, daqui você pode chegar gráficos, que são conteúdos da próxima aula. E aí, pra gente fechar... Vamos fazer o aluno 23 passar, Daniel? Porque isso... Vamos. Pode ser uma pergunta, né? Por exemplo, mas muda automático? Muda a cor automática? Muda a cor sozinho? A fórmula, eu preciso ficar arrastando toda vez, né? Então vamos lá, vamos imaginar que no quarto bimestre ele tirou 8. Vamos ver se deu? Ainda não deu. Aumenta a nota dele do primeiro bimestre para 7. Para 7, deixa o 8 lá, né? Isso. 7. Olha que legal, pessoal. Maravilha. Perceba que ele já mudou a média, já mudou a situação de reprovado para aprovado e também já mudou a cor. Já mudou a cor, né? O Excel faz tudo pra gente, né? Pois eu costumo falar que tem
vários estagiários japoneses ali trabalhando, né? A gente tem que mandar eles trabalhar. Manda esses caras correta, trabalhar, né? Exato. Bom, gente, então, o que a gente vai fazer? Olha só, na próxima aula, a gente vai ver uma função mágica aqui, que vai conseguir puxar do número da matrícula dele e transformar em nome. Ou seja, quem é o aluno 23? A gente vai ter uma tabelinha, né, de aluno e nome. E aí agora eu vou cruzar essas duas tabelas na próxima aula para eu trazer quem é de fato o nome do aluno. Que isso é uma das demandas, acho que é uma das maiores demandas dentro do mercado de trabalho. Sim, todas as empresas pedem, né? Essa fórmula mágica a gente vai descobrir na próxima aula, hein? Quando você vai cruzar as informações. Então, você não pode perder a próxima aula, porque até inclusive vai ter uma fórmula e depois a gente vai melhorar essa fórmula com umas funções novas que apareceram aí no Office 2019, né, Wesley? Exato. Se você ainda não tem, não se preocupe, porque a gente vai contar uma historinha bem bacana pra você aqui também, beleza? Do Office 365. Mas não perca então a próxima aula, que a gente vai ensinar pra vocês essa fórmula que cruza as informações.